tecnicamente para não levar os problemas pessoais para dentro de campo. Qual com seu cada então, assim, qual. eu não sei se existe algum problema pessoal em relação ao Wallace. E que não me parece que o problema do Wallace seja a falta de motivação. O que me parece no Wallace, e aí, cara, parece uma loucura isso que eu vou falar, mas no Cruzeiro parece que ele desaprendeu. A impressão que passa é que ele desaprendeu. Tá muito estranho o que aconteceu. Também acho estranho, mas o que parece é que não ele teve um desaprendeu. papo há um tempo atrás que era uma questão física dele, que descobriram? Quando você falou não teve um papo, eu achei que você ia falar. Não teve um papo dele no Galo? Não. Você gostaria? Não, isso teve há Fala uns sério. anos atrás. Fala sério. Não, agora não. Agora o Atlético não precisa de jogador pra chegar, que o Atlético vai ter que resgatar o jogador. A gente precisa de alguém que chegue e resgate o Atlético. Mas é o que o Atlético diferente. consegue entregar pro Cuca hoje, Breno. Você acha que o Dudu tá pronto pra jogar? Eu acho que tá. Tá bom. Não, eu acho que tá, sabe o por quê? Atlético hoje precisa de Aqui, tá bom. não. Por que ele saiu do Cruzeiro da forma que ele saiu, então? Física, Não, técnica. eu pronto acho pra que jogar. tá. Eu acho que tecnicamente ele fez bons jogos pelo Cruzeiro. Sim. Fez bons jogos pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que ganhou 3 jogos no Campeonato Mineiro, você confia que ele tá pronto Ó, o pra resultado jogar? disso. Mas Tá aí, vendo como é que ô o cara Valor, se entrega, Thiago? ontem você citou Absolutamente que na época que o Caio Jorge ano passado fez gols, o time não era um coletivo. Nessa época do Dudu também não era um coletivo. Agora o time é um coletivo, agora o time tudo rende. bem. Talvez o Dudu, se ele tivesse Você acha que ele o tá pronto, entendimento, tudo bem. não, se ele tivesse o entendimento de ser Grêmio te um abraçou, reserva, sentiu encostado. ele bom. poderia agora entrar no time do Cruzeiro, mas ele não teve o entendimento de ser reserva no Cruzeiro. Eu penso assim. Eu acho que agora ele poderia agregar ao Cruzeiro. Você imagina você ter um Dudu no banco? Não seria interessante pro Cruzeiro? Claro que seria. Pra Ué, cacete. Claro que ué. seria. Mas ele não teve esse Por entendimento. isso que eu falei, desde o início, eu não questionava A qualidade. a qualidade do atleta, eu questionava o comportamento. É. Aí você vai dizer, mas e no Atlético? Ele vai mudar o comportamento? Talvez, velho. Depois de tudo isso que aconteceu. É uma porque bola nova ele chance tem. pra ele depois Não, de duas talvez não. O situações. Breno acha que ele tá pronto. O Breno Não, tem pra essa dúvida. jogar eu acho que ele O tá Breno pronto. não tem essa dúvida. Não, pra jogar Não, eu acho que ele tá pra jogar, sim. pronto. Você Comportamento perguntou, é que- ele tá pronto pra jogar no Atlético? Acho que tá, ué. Então, O Atlético contratou, ele tem até o dia 12, ainda vai ter mais tempo ainda pra poder, fisicamente, pra pegar entrosamento, pra treinar com o grupo, né? O ambiente, ele foi muito bem recebido pelo Atlético, até por uma questão de... É dia 2, não? Dia 2 abre a janela, ele joga dia Contra o 12 Inter. contra o Inter, dia 12. Que é o último jogo antes da Antes parada. da parada. Vai ter um jogo só que ele vai jogar, inclusive. Então, assim, eu acho que é um bom reforço. Eu não vou dizer que não deixa de ser uma aposta, mas é uma aposta. Você tá que a gente falando tem. tudo isso, esse contorcionismo, é pra apontar que se o Wallace cair no Não, mercado, aí você o pegaria? Wallace não pegaria. Eu pegaria. Eu não pegaria, sabe por quê? Porque é diferente do Dudu. O Dudu, a gente A viu ele quem fazendo boas interessar, partidas viu? no Cruzeiro. A quem interessar o Wallace, Lá vai. o frete é por minha conta, tá? Gratuito. A quem interessar. Mas só- Atlético, só em- América, quem Mas interessar. só em BH que você leva? É, só Não, em BH. não. leva em outro Válido estado. por todo o território nacional, igual a minha carteira. Que isso, rapaz. Tá demais. E aí? Mas- Senti muito rancor nessa Mas fala. você se Não, fosse não diretor- tem rancor. É se só você- jogador você- que é inútil pro time e custa Você caro. fosse Só isso. você Não diretor tem do rancor. Atlético, você buscaria, Valor? Você e Everton. Se eu Eu fosse disse que diretor do buscaria. Atlético, depende. O Breno depende. disse Com o buscaria. pensamento Não, dos eu não- diretores do eu não- Atlético eu atualmente, eu buscaria. Com Não, o o meu, Atlético tem pra com o fazer. meu pensamento, não. O Wallace não. Depende. É o que o Atlético tem pra fazer hoje. Depende, O Atlético não tem dinheiro, cara. Se não tem dinheiro, você tem que buscar o cara igual o Mas Wallace. você não precisa buscar alguém É curioso, né, Thiago? Você critica encostado no tanto time, que o tá Fausto mal. Vera tá Não no precisa. Atlético. O Atlético buscou o Fausto Mas o Vera. Fausto Vera nunca Exato, jogou, não. né, meu? E o Wallace também no Cruzeiro, não, Thiago. no Cruzeiro. Você tá com uma memória O Fausto Vera- afetiva do Sim, Cáutio. sim. Cara, isso é bobagem. Não Um cara é. não joga bola há quase um ano, mas você Não acha é uma uma grande bobagem. aposta no Wallace e Eu acha acho uma que o aposta Fausto melhor que o Vera... Fausto Vera. Tá certo. Se você tiver que apostar entre Tudo o Wallace bem. e o Fausto Vera, pra mim, para o ímpio, escolhe pro seu time. Você tem que escolher um. Só que eu o escolheria Atlético o não Wallace. tem o direito de apostar no momento, principalmente pelas posições de volante, Thiago. Agora- eu acho que o Atlético tem que dar... Mas, Valu, até o tiro nome que é basicamente tratado como certeiro. solução é uma aposta, que é o Matheus Fernandes. Mas nem por isso a gente tem que aceitar qualquer coisa. Eles estão errados nisso também. Não Mas quer o dizer Wallace que... é qualquer cara, coisa? o Ou Atlético não tá virou jogando isso. é Não. qualquer O coisa? Wallace Atlético hoje é virou uma isso. aposta... Ele disse agora, o Thiago, que eles estão apostando no Matheus Fernandes. Quer dizer, você colocou ali que não é um jogador que atende. Eu não acho que atenda hoje. Eu também não. Mas só por conta disso, então, que nós vamos ter que escolher o Wallace ou ele? Não, a gente pode virar o foco pra outra coisa. Hoje ele pra atende alguém que mais do que resolva. seria. Hoje ele atende mais cara, do o que o mercado Wallace. tá aí pra procurar. Né? Você Apesar tem de que procurar que no seja mercado. fácil. Ele atende mais Não do que o acho Wallace. também que seja Pensando fácil. no que o Pra Atlético isso tem de tem o poder de Siga investimento. lá. mas se Pra se isso deixar na mão tem do a Siga, você sabe diretoria. que O que vem do significa Atlético, né? siga? Centro de incompetência do Galo. Mas você sabe que se deixar na mão do Siga, o que vai acontecer, né? O quê? Vamos buscar alguém, assim, Gamarra? um jogador absolutamente promissor, assim, sabe? Será que, Vamos no futebol sul-americano não tem nenhum volante que se poderia encaixar? É curioso. Depende, qual o valor? Não sei, O liga pro Atlético Bruno não tem Garcês aí que dinheiro, ele te meu. fala na Eu hora. Deixa eu contar uma tem coisa pra dinheiro. você. Na Vai hora. lá na Colômbia. Foi o porque na Siga Colômbia. que trouxe o Caio?
Esse Caio Paulista? Não. Não, esse foi um erro do Cuca. É empréstimo, Eu vejo dois pesos e duas Mas pelo medidas. menos é Quando, empréstimo, quando né, o Siga querido? erra e quando o Cuca que erra. o- Mas O aqui, Siga só erra, eu o não, Cuca eu não não. falei ironizando, não. Não, eu falei não. que o Siga tem que procurar mesmo. Mas é que o Siga só erra. O trabalho o deles Cuca é não. esse. O Cuca acerta mais do que erra. Você Pelo menos os conhece o nomes que ele pessoal do indicou. Siga? Conheço. Breno? São quantos profissionais que atuam dentro do Siga? Cara, não tem ao certo não, mas eu acho que são 7 por aí. 7 profissionais? É, ou mais agora, né? Porque eles também pegam... os olheiros aí são um segmento do Siga. Então, mas tem Se fosse um clube pessoal sério, legal. tava todo mundo na Cata Online, né, Breno? Jogando currículo e procurando Ainda outro existe lugar. Cata Online? Não sei. Da minha época de recém-formado existia. Tem uns Cara, 10 anos. você 11 anos. trata com muito desdém o Siga do Atlético. Ah, mas Você eles tratam o deveria futebol dar do uma Atlético com desdém. oportunidade a eles. Mas as oportunidades que eles sentar e tiveram, entender eles o processo. fracassaram. Porque quando eles explicaram pra oportunidades imprensa, que eles- você não quis ir lá. Mas as oportunidades que eles têm, eles fracassaram. Não, você só fala fracasso e os acertos. Não Quais teve são os acertos? acertos? Paulinho não é um acerto? Paulinho é Siga onde, meu? Deixa eu te falar um negócio. Se não fosse Ah. o Rodrigo Caetano aqui no Atlético em 2022, 3, não sei quando o Paulinho chegou, 23. Não fosse o Rodrigo Caetano no Atlético, o Paulinho jamais Mas ele estaria é no monitorado Atlético. por quem? Pelo Rodrigo. O Te Siga garanto que é pelo monitora. Rodrigo. Ah, tá. Te garanto que é pelo Rodrigo. Então, A gente todos que eu vou liga pro falar aqui, Rodrigo você vai até falar. agora, vamos falar com o Todos Rodrigo. que- Vamos ligar pra ele. Todos, Liga que, pro todos Rodrigo, Não vai então. atender. Então pergunta pra ele qual que não foi ele, né? Porque senão vai com todos os Siga foram o Rodrigo. Errou é o Siga, É, Breno. é. Acertou é o Rodrigo Caetano ou o técnico. Não. A conta é Errou, simples. o Fausto Vera é um A erro do conta é Milito simples. pra mim. Eu coloco na conta do Milito. Otávio. O Caio Paulista é um erro na conta do Milito. Otávio não foi bom aqui? Eu acho que o Otávio foi bom. Foi bom, foi Siga. Os Aí, tá técnicos vendo? no- Nenhum é o Siga. Os técnicos Nenhum do é o Siga. Atlético atropelam os diretores? É isso que você tá querendo dizer? Não, eles então? indicam, é natural, isso é absolutamente Ah, tá. natural, Valu. Isso Mas em qualquer quem- time de futebol acontece. Não, mas só tô Tanto te que agora perguntando no se eles Cruzeiro quem vai atropelam. indicar Eu só tô o perguntando Jardim. se eles atropelam os diretores. Mas quem indica é o técnico. O diretor simplesmente fala, olha, Então o diretor cabe no faz nosso igual o Pilatos, orçamento. lava a mão. O nosso Lava as mãos. esse jogador cabe ou não no nosso orçamento. Olha, eu acho que esse jogador pode ser mais interessante. É um trabalho conjunto. É um Mas você põe trabalho na, conjunto. mas na hora de pôr na conta, você põe na conta Cara, do Milito, entendi. Mas tem que ser Bela na conta do resposta. Milito, Fausto Não, Vera, né? mas é um Quando a gente trabalho... fala do Caio Paulista, a gente não Entendi. coloca na conta do Cuca não, e eu não também acho. coloco. Veja bem. Ah, Aí nós peraí, temos que, HG, é muito nós temos que cômodo, avaliar. cara. Que é o seguinte, precisava contratar um jogador para. Aliás, o Atlético planeja tão bem que desde o ano passado esse desespero para contratar volante. Seu volante estava de zagueiro porque te faltou zagueiro. Aí depois passou a faltar volante. Aí no ano, aí você vira o ano e daí você abre mão dos volantes que você tem, não é? Porque o Batalha vai embora e o Otávio vai embora. O Batalha quis ir embora, não tem como segurar. E o Otávio pediu para ser negociado e o Atlético entendeu que poderia liberar, porque queria um time mais físico e o Otávio já não respondia e tal. E aí hoje você não tem nenhum. Então, ano passado, que já era um problema no setor, contratou, primeiro porque não tinha dinheiro, segundo porque viu um negócio de ocasião e terceiro porque o Milito conhecia o jogador. E veio, cara, desculpa, o Fausto Vera chegou ao Corinthians muito bem, de lá pra cá não jogou nada e continua não jogando Mas sabe um absolutamente acerto nada. do Siga, que eu fiquei aqui buscando na memória? O É. Lianco. O Lianco é um acerto do Siga. Não jogando Mas sabe um absolutamente acerto nada. do Siga, que eu fiquei aqui buscando na memória? O É. Lianco. O Lianco é um acerto do Siga. E não tem problema não, é que eles erram muito mais do que acertam. E não é normal isso pra quem se diz especialista em futebol. Pra quem é, o especialista que eu vou falar em agora, você futebol, vai ele não pode contrapor, errar quer muito ver? mais do que O Coelho é um acerto do Siga. Aí Foi você vai o falar, Cuca não que foi. pediu? Mas o Siga fala que já estava na relação e o Cuca chegou e só O ponderou em trabalho cima. mais trabalhei cômodo num do mundo lugar, é eu isso. trabalhei Então é num isso. lugar, eu trabalhei Você num dá a lugar ideia, que eu falo, fazia- não, eu já pensei também nessa ideia. A gente fazia reuniões frequentes, assim, frequentes. É um saco. A reunião é uma merda em geral, assim. Não resolve nada, sai nada de positivo de reunião. Às São vezes sai. raríssimas as que saem. Raríssimas. Talvez Raríssimo. um almoço, Não, reunião é, pode é, ser. Não, se tiver almoço, Almoço melhor, aí porque aí melhor. a atração é o almoço, É, o não a almoço reunião. pago Mas por quem em tá geral, promovendo a reunião reunião. é tudo um saco. Todas elas, sem exceção. Sai umas coisinhas boas de vez em quando, mas em geral é muito chato. Aí, rapaz, a gente fazia reunião com frequência. Mas eu vou te contar onde era. Aí, sempre que surgiu uma boa ideia na reunião, uma grandíssima ideia, porque, pô, não tá com 8 reunidos ali, 6, 8, mas sai uma boa ideia. É. Aí o gestor falava assim, eu tava com isso na cabeça. Tá pensando nisso? Ou então ele falava assim, não, mas peraí, eu tenho um grupo meu aqui, que eu mandei essa ideia pro meu grupo aqui pra não esquecer. Aí pegava o telefone, cutucava aqui no negocinho do WhatsApp e ficava Mandava assim, mensagem, ó, e ficava, mudava o não, horário. ficava assim, ó. Não tô encontrando, mas tá aqui. Depois eu procuro, mas aquele negócio que procura e mostra. Aí sempre o cara tinha uma ideia, é mais ou menos isso aí. É.
cara chega e É fala assim, cômodo ó, demais. vamos trazer o Coelho ou Siga. Tava com essa ideia. Cômodo demais. É, Mas a enfim. boa ideia do Siga é o Lian. Mas, é uma veja boa bem, ideia do mas eu Siga. respeito, eu ao contrário do Thiago Fernandes, eu entendo que a análise de mercado é algo fundamental. Os Todos os clubes clubes hoje têm. Pera aí, irmão, pera aí que eu não Você disse acabei. uma- Pera você aí disse que eu uma não coisa acabei. disse. Pera aí. Você está dizendo uma coisa que eu não disse, Pera Everton. aí, deixa eu Análise terminar. de- Não, eu não análise de terminei de mercado é dizer como é que você fundamental. tá falando que eu disse que você não disse. Você disse que Você ao espera contrário do dizer, Thiago Fernandes, ao eu acho que é contrário do que o fundamental. Thiago- Eu também acho que é Pera aí, fundamental. ao contrário Desde do que que o seja Thiago gente competente. prega, eu entendo que a análise de mercado é necessária e não entra na minha cabeça você pagar 300 pau para um diretor, 1,5 milhão para jogador, não sei mais quanto, e aí lá na análise de mercado você pagar 5 conto pros caras. Mas a culpa da contratação errada é deles. É isso aí que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. E aí, quando dá uma merda, você empurra pros caras que ganham 5 pau, mas diretor que ganha 300, técnico que ganha 1,5 milhão, sai legalzão. Sai legalzão. Isso é um Não. escândalo, meu irmão. Não. Isso é um escândalo. Você colocar só na conta do Não. Siga, não é o Siga que contrata. determina a contratação. Everton. Não é o Siga. Quando o Siga chega e fala assim, Thiago, toma aqui o Palácio. Quanto que o Rap falou que ia vender o Palácio? 20 milhões de 20 euros. milhões. Toma aqui, toda vez a gente fala isso, né? Mas vamos falar, porque o cara fala um absurdo, você tem que ficar propagando, pra ficar cravado na testa do cara que ele falou um absurdo. Então é o seguinte, quando dá certo, aí ninguém dá mérito pros caras. Quando dá errado, Acabei de dar no Lianco. mas assim, foi obrigado, mas com muito Não, esforço, né? porque você tem, Fez uma você tem que fazer e uma tal. pesquisa pra lembrar quem eles acertaram. Mas, Thiago, a Só que única o ponto coisa... é o seguinte, só deixa eu me defender aqui uma coisa que é importante. Eu acho que a análise de mercado é fundamental. Eu só acho que você precisa de gente competente pra fazê-lo. Aí você vai olhar, O Siga por não exemplo, tem ninguém competente? o Rafa que tava no Cruzeiro, esqueci o sobrenome do Rafa do Cruzeiro. Já tocou ele na ponta da língua o sobrenome. Você sabe quem é o Rafa? Eu sei quem é, pô, é o ótimo. O careca, Sim, gordinho, bom pra caramba. cacete. Esse bom pra esse cacete. é monstro. Análise de desempenho. Mas você precisa de cara bom. Não adianta você pegar qualquer meia boca pra trabalhar ali. E outra, eu tenho muito à vontade pra falar, porque eu já disse aqui, o chefe da incompetência no Atlético se chama Vitor Leandro Bage, que é o diretor de futebol. É o diretor de futebol do Atlético. Ele não tem tamanho, não tem cabedal, não tem estofo, não tem qualidade, competência pra ocupar tal cargo. Ele ocupa este cargo justamente por ser um ídolo do clube. E somente por isso. Não fosse ele um ídolo do Atlético, um goleiro que foi importantíssimo na história do teria clube, saído. ele já tinha caído no cargo de diretor também de futebol há muito tempo. Porque ele não tem tamanho, não tem força, e não tem competência e experiência pra tal. O Atlético tentou nos vender a época que ele tinha, e eu admito, fui um dos que comprei, um dos que comprou esse discurso do Atlético, essa versão do Atlético, mas ele não tem tamanho pra tal cargo. O único profissional de futebol pra mim, à exceção da comissão técnica, que eu acho excelente, que tem tamanho pra estar no Atlético hoje, se chama Paulo Brax. E ele é bom. E ele tem mostrado nos últimos meses, dias, que ele é um bom profissional para trabalhar como dirigente de futebol. Agora, o Vitor não tá preparado para o cargo. O pessoal do Siga, para mim, não tá preparado para o cargo. O Atlético precisa, sim, repensar um pouco seu departamento de futebol. Não tem errado E esse, muito, claro. esse é o principal problema. Mas hoje no Atlético, quando eu aponto, eu não aponto só pro Siga. Tô falando de um diretor. Alguém que tem a chancela e o cargo de um diretor executivo de futebol. O departamento é importantíssimo. Mas a gente pode citar alguns nomes que poderiam ter tido uma oportunidade. O próprio Rafa, que estava no Cruzeiro e saiu. O próprio Léo, que tá lá no América. Nós estamos falando de cara... Léo Gomide, pô. Léo Gomide não Nós é estamos amigo falando nosso mais, por que você tá falando dele? Não quer nós mais. Ele pode não Ele ser... é meu amigo. Ele pode não ser seu Fala amigo. com você direto? Não, mas... Então não é amigo. Semana, Amigo é o que semana tá passada, presente. semana Ele é passada eu ex-amigo falei nosso. com ele. Cara, Nosso ele, não, pode meu, não, ele pode não ser seu amigo. Mas Não, eu ele tô é meu falando, amigo. eu não tô nem aí se Ele é ele é meu meu amigo ou não. É meio ex, eu, mas eu considero meu amigo. Não sei se ele me considera, tô pouco Não, me não lixando. ninguém considera se o seu Léo, amigo. O Léo me considera amigo dele. Eu tô falando da capacidade profissional do Léo Gomide. É simples. E quando eu falo da capacidade profissional. Aqui eu não tenho que ficar bajulando amigo ou qualquer pessoa que eu goste. A gente tem que falar da capacidade profissional. O Vitor é um ídolo de uma torcida, mas a gente tem que entender que, como diretor, não vale a pena tê-lo. Olha essa Ele mensagem não aqui tem que acabou tamanho de pra chegar. tal. Cabedal e estofo são verbetes que o Seus. Thiago Fernandes aprendeu com você, HG. É. Ele te deve um agradecimento. O Não. resto, FD-C. Ô, Thiago, eu só Everton, vou fazer... Não, deixa eu só tenho que fazer um agradecer parênteses Não aqui. só isso, mais Tem outras uma coisas. coisa que você tá esquecendo aí. Isso é legal, seu discurso é todo, mas só uma coisa. Quem que assina o cheque?
Mas eles também têm responsabilidade. Mas você não falou deles até agora. Mas eu não falei deles até agora, mas eu falo Pois direto. é, mas deixa eu te falar. Agora, Mas os então pais fala, da Nada, incompetência aqui no ó, Atlético são os nenhuma meninos, pelo decisão amor de no Deus. Atlético é tomada sem o aval dos meninos. Mas os pais da incompetência no Atlético são os meninos. Se existe uma Você nunca contratação me viu que deu aqui errado, passando ela pano pra esses teve o caras. aval deles, eles têm que ter participação nisso. Mas Ok? você- concordamos. Eles têm que ter participação nisso. Você nunca me viu aqui Não, é passando porque pano pra você esses tá colocando caras. toda a culpa agora Não no tô Siga. colocando, Não meu é irmão. porque o Eu Siga, acabei se de ele falar for do Vitor. incompetente numa Como coisa... eu citei o Vitor aqui, tô Tá, colocando meu o cara. Siga. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte: existe ainda uma outra barreira que pode não mostrar a incompetência quando ela for acontecer. Você pode contratar um cara, o Siga te indica. Mas lá em cima você tem o diretor de futebol que pode travar, você tem ainda o dono que pode travar. E isso quando Cara, não desculpa, acontece. aí você pega a escala do Atlético. Sinceramente, antes da chegada do Paulo Brax, eu gosto também do Pedro Moreira, que foi inclusive gerente de futebol do Cruzeiro, hoje é gerente de futebol do Atlético. Isso. Acho que pra este cargo ele é excelente. Aliás, acho que ele mereceria o cargo do Vitor, de diretor de futebol, porque o Pedro entende mais que o Vitor. Mas de gestão. Você tá procurando uma briga interna no clube, Mas hein? não, eu não. Não, Pedro você Moreira, pegou eu um Vitor pra Cristo. Mas é ruim, hein? Pô, mas meu Deus. Como diretor, é ruim, hein? Mas pegou pra Olha só, Cristo. Mas é ruim, Eu hein? critico o Siga, Cê é eu pego o louco, Siga pra meu Cristo. irmão. Eu critico o Aqui, Vitor, eu pego o contar Vitor uma pra coisa pra Cristo. você. Aí eu vou criticar os donos, eu tô pegando os donos pra Deixa eu Cristo. contar, ô, Thiago, Eu tô a pegando verdade- todo mundo Quando o pra Pedro Martins, Porque ninguém quando o tem Pedro futebol no Martins Atlético, estava no gente. Cruzeiro, eu também criticava, tá? Pra não falar, ai, pega no pé, porque não gosta dos... Nada disso, esquece isso. Esse papo tá até ficando azedo, inclusive. Quando o Pedro Martins estava, eu falava um coach, assim, nas coletivas, então, eu achava ruim. Tem gente que gosta. Eu Fez um achava bom trabalho. ruim. Pois é. O discurso chato, mas fez um bom trabalho. Né? Não, O trabalho dele foi Cê tão, pode- foi cê tão pode bom que não não durou gostar. nada no Cruzeiro. Fez um Não, excelente, e no Vasco, e no Vasco? fez um excelente O Vasco trabalho no durou Cruzeiro. fraco, meu. Com os Horrível. recursos que ele tinha, O Pedro especialmente em Martins, 2022. pelo amor de Deus. Especialmente em 2022. Fraquíssimo. Muito ruim. Todo dia nasce um Pedro Martins. Fez um trabalho muito bom em E 22. a questão do Vitor, eu tô com o Thiago, assim, é mais pela questão da carreira dele dentro do clube como goleiro e ídolo do que propriamente como preparo para exercer a função. Só que eu entendo que a chegada do Paulo Brax no clube reduziu drasticamente o papel do Vitor. Hoje eu ia falar isso. O Thiago falou assim: ah, não, o Pedro. Brax foi o Pedro, contratado pra- o Pedro porque o teria Pedro- que pegar o. Pra mim, hoje, quem é diretor de futebol do Atlético é o Paulo Brax. Sim. Mas isso tem 3 O meses, Vitor, gente. ele aparece como Isso tem ontem pra 3 apresentar meses. No início jogador. da Isso tem temporada, 3 meses. no início da temporada, eu falei com uma pessoa do Atlético e essa pessoa me falou, cara, difícil, o trabalho do Vitor é um trabalho limitado, etc e tal. É óbvio que eu não vou contar quem me disse isso, mas a gente aqui de fora já notava. Agora a questão do Siga também, pode ser criticado também, viu? Pode ser criticado. Não vejo problema em criticar. Não, a gente critica treinador, jogador. Então você pode criticar o departamento de análise de mercado do Atlético lá e tal. Agora, eu acho muito estranho. Você pega do ano passado pra cá, foram muitos erros cometidos. Você não pode virar uma temporada, cara. Uma temporada que você faturou absurdamente e que você sofreu tanto com o elenco ano passado, você virar essa temporada e você continuar sofrendo com um setor que você não tem 2 jogadores pra suprir uma demanda. Mas é óbvio, que é Everton. importantíssima, que é a demanda no setor dos volantes ali. Você não tem, cara. Você não tem. Mas isso sabe? é uma parada óbvia, porque você olha que o Atlético tá igual os trapalhões, cara. Aí tem os que fazem as palhaçadas lá em cima, que são os donos. Aí você vai descendo, que tinha o Vitor como diretor de futebol e abaixo do Vitor Siga. Cara, aí chegou um sopro de conhecimento de futebol que era o Cuca. Você tinha 3 setores completamente atrapalhados no futebol. De verdade, era um episódio dos Trapalhões daquele, sabe, de 1990. Que era uma delícia de acompanhar, inclusive. Você dava risada o tempo inteiro. O Atlético era digno de risada. Com esses caras, nesse início de ano, antes do Paulo Brax chegar, e até o final do ano passado, o que os caras faziam em termos de planejamento era digno de risada. Eu vejo de 2 maneiras. Né? Primeiro, talvez o momento não era o adequado por ser uma semana de clássico para não criar uma polêmica. Ok, mas você não podia era cancelar. Você podia era adiar e colocar de repente na segunda-feira. É minha opinião, tá, Thiago? Por quê? Porque a gente sabe que tudo que o Bruno Musi vai falar sempre tem uma repercussão. E tem muita Por coisa que será? Porque tá errado, tudo bem. Mas o que eu tô falando é o seguinte, às vezes, e aí nesse ponto eu não vou tirar o foco é Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. Então talvez pudesse estabilizar o ambiente, ok. Mas eu não pode Mas falar como assim, que desestabiliza o cancela, ambiente? O Atlético faz isso com ele mesmo. Aí não vai ter mais, porque vai olhar lá no portal. Ó, aqui tudo bem, todo mundo vai saber, mas será que o torcedor sabe o que é ativo, o que é passivo, o que é demonstração de resultado? A questão não é essa, o próprio Atlético tinha que Não explicar. custa, né? E lúdica.
Porque Eu quem tô- cuida tem de, que participar. quem cuida de balanço é o nosso É uma Bruno Musi. vergonha, Breno. Então, assim, É uma vergonha o cancelamento era algo hoje. mais. E assim, Só que eles eu não privaram consigo- por preservar a instituição nesse momento, o time, tudo bem. Mas não pode cancelar, cara. Eu- Tinha que remarcar já pra segunda-feira. Aqui. Eles nós vão falamos- remarcar, não? Não, cancelaram e falaram que vai estar no portal as informações. É, Isso que eu acho é, errado. cara, E assim, na eu verdade- não consigo nem apontar pro departamento de comunicação, porque eu tenho certeza que isso é genialidade dos donos. Nossa, gente. Mas se também a teve. gente colocar- Também teve. Teve comunicação, também teve por essa questão que eu Nesse falei do caso, os ambiente. caras, a comunicação Do momento. tá louca pra Do falar. momento. Tá louca pra falar, com certeza. Os caras, vou falar um negócio. E tem que falar mesmo. O Atlético tem que se explicar. Gente, o que nós prometemos lá atrás não deu certo, porque nós nos iludimos. É simples. Chega e fala. Se o Atlético faz isso, acabou, não tem discussão. Só que o Atlético põe tudo pra debaixo do tapete, parece. O Atlético, Pois não, Valor. Não, rapidinho, eu vou resumir o que eu acho dessa situação. No filme Tropa de Elite, me presta esse papel aqui, vou te devolver. Os aspiras fazem um levantamento do batalhão, tá? Os aspiras que estão chegando e tem condição entregam ao comandante do batalhão. Aí o comandante do batalhão olha assim e fala: pô, aspira, quer me full? Se eu mostrar isso aqui pro alto comando, nosso batalhão tá comprometido. Não, esses números não podem ser dessa forma, tá? Desculpa, mas pra mim é exatamente isso. Me incomoda muito no Atlético, mas quem critica é inimigo, né? Que a turma trata aí. Né? Mas tem a turma que fica lambendo. Me incomoda muito as mentiras e a omissão. As mentiras e as promessas não cumpridas e a omissão num momento como esse. Eu tenho falado aqui sobre essa questão do trabalho do Bruno Musi, que é muito querido por todos lá dentro e tal. Mas ele pode até ser competente. Ele pode até ser competente no que ele faz. Só que um alto executivo que apresenta os números que ele vem apresentando desde a chegada dele ao clube não seria mantido no banco Inter, na construtora dos caras, na vinícola, na CNN, na Itália. Não vai. Sabe? Então a omissão e as promessas não cumpridas que são tratadas como mentiras, isso me incomoda. Cadê a transparência? A transparência é isso aí, abre uma coletiva e dá-lhe pau e pergunta e responde. E seja claro na apresentação. Mas é SAF, não tem que dar satisfação. A razão desse clube existir como associação ou hoje como SAF é a torcida, que é feita de otária. É isso. Que é feita de otária. E a Sabe? torcida, ela é leiga, ela não vai entender, não vai vai. colocar lá no portal lá o balanço, ela vai ler, certo? Todo mundo vai entender o que significa aquilo. A vantagem é que tem gente, seguramente que tem gente. Aliás, tem um professor que faz as lives com o Bolivar. Eu me fugiu o nome dele. Ele é muito bom. Cristiano Starling. Ele é muito bom para desembolar balanço. Quando o balanço, o calor do professor Cristiano Starling. Quando o balanço do Atlético for apresentado, por favor, nos conceda o prazer de estar aqui nos Donos da Bola para você destrinchar. Vamos botar na tela, no nosso telão, 18 metros por 22. Você vai chegar aqui. O ponto não é isso, Essa garrafa sua é da menina lá da mulher do Zé Felipe lá, como é que chama? A Virgínia? Diferente. Mas Então, o ponto não é esse, A Virgínia ontem confundiu o microfone com o canudo. Você viu que eu vou dar uma chupada no microfone? Que é isso, tá louco. Então vamos falar o que é sério aqui. Alô, professor Cristiano Starling. Não é isso, Não, peraí, irmão, peraí. Porque é o seguinte, você consegue, talvez você consiga, que você já tenha a prática, você consegue pegar o balanço e destrinchar ele de cabo a rabo? Cara, eu consigo entender muita coisa. Muita coisa, mas não destrinchar tudo. de cabo a Mas rabo, o professor vai destrinchar. Mas pra eu nós tenho, aqui. eu tenho um ponto que é importante. Por mais que ele chegue aqui e destrinche de cabo a rabo, o Atlético precisa se manifestar, gente. Uai, como assim? Peraí. Não. Eu não vou falar. Vocês têm que falar sim. Tem que falar, claro que tem. Por que Mas a dívida aqui, aumentou? nós Por que todos desse aqui jeito? temos a mesma Qual é o opinião, problema? tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Mas por mais que o professor venha aqui e destrinche tudo, o Atlético tem que falar Claro com o seu que torcedor. tem, Thiago. Eu tô falando uma coisa, tem que se manifestar. E eu tô cobrando só isso, eu entendo. Mas a minha cobrança vai ser sempre essa. A diretoria do Atlético tem que falar: não existe, é uma semana de clássico. Eu entendo quem acha que isso Isso é um interfere em detalhe, né, alguma Thiago? coisa. Essa semana tá lá no E calendário se há muito dane, tempo. Esse é um ponto. Se dane Esse é que um semana ponto. de clássico. Não aconteceu. Pode ser clássico, Não pode ser aconteceu. final. Vocês têm que falar, pô. A Não- CBF é avacalhada, mas não definiu há 15 dias essa semana de Exato. Sul-Americana. Isso tá definido, há muito tempo. E outra coisa, não teve na apresentação do Dudu não estava marcado para 1h30, depois falaram que era 2h30, depois voltou para 1h30? Não teve isso ontem? Nossa.
Não, teve. Ontem eu tava conversando com o Thiago Reis lá no evento da KTO. O Thiago Reis falou, pois comigo, mas ó, isso... Era pra eu cobrir, depois não era pra cobrir mais, depois passou pra cobrir. Então, como é que faz isso? E aquela isso acontece, zona ontem, não é a primeira vez que acontece. Aquela zona ontem, aliás, o marketing, a comunicação, num lance como esse do Dudu ontem, eles precisam caminhar juntos, né? Você pega o Dudu, põe ali, faz um negócio organizado, com as câmeras bem posicionadas, valoriza o patrocinador, valoriza o atleta, valoriza o evento. Aí no mês vai ter uma surpresa aqui que ninguém tá sabendo. Aí entra o Lianco só de sunga. Sei lá, cara. Faz alguma coisa. Não, só de sunga, tinha gente ajoelhada lá ontem. Pô, a Natália, minha amiga, muito competente da ESPN, ajoelhada. Pra não atrapalhar as câmeras. Pelo tamanho do Dudu, mas é questão de atrapalhar as câmeras. E aí você vai pegar hoje, você entra no YouTube pra ver a gravação de vários canais. A maioria deles não mostra o que tinha que mostrar o patrocinador atrás. Que estão gravando de lado. Cara, um negócio grava medonho. De lado, cara, grava de... Não é, eu vi não uma é imagem, eu não sei ontem onde eu vi, uma imagem do Domênico, o diretor de comunicação, segurando 3 microfones, assim, com o braço esticado. Foi no nosso grupo, gente, da bola. Foi no nosso grupo? Pô, gente, pelo amor de Deus, velho. O Domênico, diretor de comunicação, segurando 3 microfones. Por que ele fez isso? Alguém falou no nosso grupo, eu não lembro quem, que parecia aquelas entrevistas de porta de delegacia, cara, sabe? Um negócio medonho. O cara tá saindo da porta da delegacia, tá lá o microfone, é isso. Um negócio medonho. Vocês tiveram tempo pra pensar, pra projetar e erraram de novo. Uma coisa básica. Valoriza o patrocínio, valoriza o negócio, a história dele com o Lianco. Pega o departamento de marketing, junta com a comunicação, senta de uma reunião. Como gosta de dizer o Eltinho, conta uma história com isso. Cara, não é possível, velho. Não é possível. Aí no dia seguinte que tem a tal coletiva pra falar dos números, pra ter explicação, os caras cortam o negócio. Menos de 24 horas. Aí vocês querem que a gente fique aqui batendo palma pra malandro? Vocês estão de brincadeira, Até porque o torcedor, na hora que ele vê o balanço, será que ele vai conseguir ver lá por que o Atlético não pagou o Coelho? Será que ele vai entender pelo balanço? Por que não pagou o Coelho? Ele vai entender como é que foi a questão lá do Cuiabá, se tá resolvido, se não tá, né? Ele vai entender por que atrasou o salário. Você conseguiu confirmar? Quer saber isso. Sobre a dívida com outro clube que falaram pra gente ontem à noite? Não lembro qual é essa dívida. Com Botafogo? Não teria uma dívida com Botafogo? Não foi você que tá. Não, então foi outra pessoa que tratou isso comigo ontem. Teria uma dívida com Botafogo também, que não foi divulgada e tal. Botafogo foi o Júnior Santos, né? Júnior Santos. Não sei, tá? Porque se não pagaram o Coelho o Atlético Paranaense, não duvido que não possa ter pago. Então vai começando a criar um ranço do mercado com o clube, mesmo sendo SAF, porque é o que eu sempre digo. Você quer ter uma oncinha no fundo do quintal, tem que dar carninha e leitinho pra ela. Então vende a oncinha. Entrega a oncinha lá pro Ibama. Sabe? Porque se não quer injetar dinheiro, se não quer ser liso como tem que ser nas obrigações, então não permanece com o negócio, cara. Vende pra quem quer. Credibilidade não pode ser arranhada dessa maneira de jeito Repito, pode ter certeza do que eu tô dizendo. O banco não dá calote, a rádio não dá, a TV não dá, a construtora não dá, a vinícola não... Mas o Atlético vai dar? Por que tratar o Atlético com esse desdém todo? Vocês estão de brincadeira. Como é que o alto executivo de um clube de futebol como o Atlético apresenta contas que a dívida vai aumentando? O cara é mantido, cara. Não é a coisa do futebol brasileiro é assim mesmo, não, hein? Que pega um pouco. Mas aí quando vira SAF a gente espera que vai mudar, né? E não muda, cara. O Atlético estaria devendo Botafogo, né? A questão do Júnior Santos. Deixa eu falar aqui, deixa eu dar mais um recado aqui, que esse aqui é tão importante quanto você beber água todos os dias. Só não pode beber água com cloro, viu, a turma aí de onde eu moro? Matando os peixes, tudo lá, pô. Dá vontade de falar um dia, mas não posso. Meteram cloro na água lá, matando os peixes, tudo lá. O cara saindo com um saco de peixe morto lá. Os cachorros tudo com diarreia, gente com doido. Vocês estão de brincadeira aí, pô. Põe cloro na sua aí, na caixa d'água da sua casa. Desabafo também, coisa pessoal que não tem nada a ver com o programa, meu Deus do céu. Olha aqui, a FBR... gente, esse recado aqui é importante demais. A FBR Incorporadora e a Engecap Engenharia lançam o Walk Funcionários para você que tá aí me assistindo e me ouvindo, morar com inovação ou investir com rentabilidade. Esses estúdios aqui, que a FBR Incorporadora e a Engecap estão lançando, eles têm 49 metros quadrados com varanda, porém... as plantas são flexíveis que te permitem unir 2 unidades. Então não necessariamente você tem que comprar só uma, compra 2, faz a união e fica aí com um apartamento de 98 metros quadrados. E aí, lá tem o aplicativo House, que oferece serviços práticos para o dia a dia, o Walk tem lazer no rooftop e fica a poucos passos da Savassi, ali na Aimorés, entre Alagoas e Pernambuco.
Você vai curtir BH lá de cima, hein? Então entre em contato conosco, invista ou more no Walk Funcionários. Você quer o telefone? Vou te passar agora para você fazer contato e comprar o seu. Vai ser vizinho nosso lá. 31 é o código, obviamente, Belo Horizonte. 99160-1006. 99160-1006. Falei de Walk Funcionários, falei de FBR Incorporadora e Engecapo Engenharia. Podemos falar agora do Cruzeiro, então? Você tem mais alguma coisa aí? Não, né? Já arrematou? Confirmou a informação aí, Malu? Não consegui. Não conseguiu falar. Você também, eu vou começar a te criticar também, que nem você critica o Siga, que você não tá conseguindo nada. Pai, eu tenho 2 informações aqui pra te dar. Opa, então você não é mais igual o Siga, você é ótimo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!